mundo. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. O STF ele decidiu, em dezembro de 2023, que o Congresso Nacional, após quase 40 anos, estava e continuava em mora inconstitucional ao não regulamentar a licença paternidade. Há uma norma temporária na Constituição fixando a licença em 5 dias, só que isso era algo que deveria ser legislado pelo Congresso, inclusive para ampliar esse prazo extremamente curto, e o Congresso não fez. O STF deu um prazo de 1 ano e meio para que o Congresso fizesse isso. Esse prazo também se expirou em julho de 2025. E aí é sobre isso que eu quero falar hoje. O que aconteceu depois que o STF deu esse prazo e o Congresso não respeitou. Virá sendo esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas como o Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, então, se trata da ação no STF da ADO número 20, e como eu disse, foi dado aí um prazo de 1 ano e meio, isso porque o Congresso Nacional tem já tramitando lá mais de 100 projetos, muitos deles que já existem lá no Congresso há muitos anos, para que haja regulamentação da licença paternidade. Só para quem não é da área, ter uma ideia, né? Enquanto a licença maternidade de 120, podendo chegar até 180, com base numa lei que cria um programa de empresa cidadã, a licença paternidade é de 5 e pode chegar até no máximo 20 se essa empresa também aderir a esse programa. Então há uma disparidade muito grande entre as duas licenças. E isso tem duas questões principais. Primeiro, o fato de que há um pressuposto de que o trabalho de cuidado com a criança é exclusividade da mãe. Né? Esse é um trabalho que cabe apenas à mãe e não ao pai. O pai vai apenas assistir, e assistir muitas vezes apenas no sentido de ver, não de dar assistência, por um breve período de 5 dias ou até no máximo aí de 20 dias. Enquanto que o trabalho realmente de cuidado é da mulher. Isso tem também uma outra questão, que é o fato de que, como o holofote da licença é colocado em cima da mulher, isso vai fazer com que ela seja mais visada na hora de demissões, inclusive para pagamento de salários mais baixos. Mulheres ganham em torno de 75% da renda dos homens exercendo as mesmas funções e tendo a mesma qualificação ou qualificação maior, inclusive. E existe um dado também de que depois que as mulheres voltam da licença maternidade, no prazo de 1 ano após elas retornarem ao trabalho, metade delas é demitida. Então, metade das mulheres perde o emprego. E isso tudo em razão, entre outras coisas, dessa licença maternidade muito maior que a licença paternidade, que acaba tornando, de certa maneira, o trabalho da mulher caro, ainda que não seja a empresa que vai pagar a licença maternidade de 120 dias, é o INSS, mas você tem um custo com o afastamento dessa mulher, com a colocação de alguém no lugar dela, enfim, e isso então, de alguma forma, acaba se tornando não interessante para o mercado. Por isso a questão da licença paternidade ser aumentada, se não até equiparada, é tão importante. Como eu disse, foi dado um prazo de 1 ano e meio, ou seja, o prazo finalizou em julho de 2025, eu estou gravando esse vídeo no final de outubro, já quase novembro de 2025, então já passamos aí quase 6 meses, inclusive, do fim do prazo. E o que o STF fez? Bom, o Congresso não legislou. Existem projetos, eu vou falar sobre os projetos, alguns dos que estão mais adiantados lá no Congresso, mas não há finalização desses projetos. O STF, por outro lado, meses depois do Congresso ter perdido o prazo, ao invés do STF retomar o julgamento, colocar em mesa novamente e criar uma regra provisória até que o Congresso legisle, e isso era algo que o STF já fez em outros casos, quando ele dá prazo e o Congresso não cumpre, aliás, ele falou que faria isso, o que o STF faz é apenas mandar notificar a Câmara dos Deputados para que ela informe a quantas anda
um dos projetos que eu vou mencionar aqui, que busca regulamentar a licença paternidade. Ou seja, o STF também abdica do seu papel em forçar aí a barra, criando que seja uma regra provisória. No Congresso Nacional, existe um projeto de lei do senador Cajuru, que é relatado pela senadora Damares, que estipula a licença paternidade de 60 dias. Isso ainda assim de maneira escalonada ao longo dos anos até chegar a 60, ou seja, a licença paternidade chegaria no máximo metade da licença maternidade. Já é alguma coisa, enfim, mas ainda assim é algo que ainda coloca a mulher num papel aí de protagonismo e de ser a linha de frente na hora das demissões, né? Na Câmara dos Deputados, por outro lado, existe um projeto, e esse é o projeto 6216 de 2023. Esse projeto ele é da deputada Tabata Amaral e ele está sob a relatoria do deputado Pedro Campos. Originalmente, a ideia era que houvesse uma licença de 60 dias, da maneira, inclusive, como como está lá no Senado, mas houve um acordo entre o governo e a oposição para que esse prazo, na verdade, seja metade disso, seja apenas de 30 dias. Então percebam que o prazo lá no Senado, o projeto original do Cajuru era para equiparar, era de 120, a senadora Damares diminuiu para 60. Na Câmara, o projeto, que é o que parece que vai ser aprovado, sobre o qual existe maior acordo, pelo menos entre os deputados, era de 60, diminuíram para 30. Então, no caso da Câmara, a licença paternidade ela ficaria em 1/4 da licença maternidade. Em ambos existe a criação de um salário paternidade, portanto, ao invés do que existe hoje, que a licença paternidade é paga pela empresa, essa licença agora seria paga pelo INSS. Mas mesmo no caso da Câmara, também há um escalonamento, e esse prazo exíguo aí de 30, de só 30, ele ainda vai ser aplicado de 5 em 5 anos a partir de 2027. Então, em 2027 subiria de 5 para 10 e assim seria de 5 em 5 para chegar a 30 apenas em 2031. Apenas em 2031 é que a licença paternidade chegaria a ser 1/4 do que é a licença maternidade. Vale a pena a gente destacar que existem países em que essa licença ela é compartilhada entre marido e mulher, e existem países, inclusive, em que essa licença ela é igual entre marido e mulher, companheiro e companheira, enfim, entre cônjuges ou companheiros, inclusive casais formados por pessoas do mesmo sexo. Na Espanha, na Islândia, na Suécia, em todos estes, os prazos variam. Esses países que eu citei têm prazos, inclusive, maiores do que os do Brasil, mas em todos eles eu tenho essa igualdade entre os dois pais, mães, enfim. O que fica, no final das contas, é a omissão, inclusive, do STF em cuidar do caso adequadamente. A omissão do Congresso Nacional, existe uma expectativa de que o Congresso vai legislar até o final do ano, vai aprovar isso até o final do ano, mas o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que essa questão ela é polêmica, ela é complexa e que a gente precisa pensar melhor, precisa discutir melhor. É bem provável, inclusive, pode acontecer, e eu não acho nem um pouco difícil imaginar que isso também não seja resolvido esse ano, e que mulheres continuem, então, tendo essa sobrecarga do trabalho, do cuidado, e continuem, então, sofrendo também com as consequências da feminilização da pobreza, da exclusão da mulher do mercado de trabalho, enfim, fora todos os benefícios para a criança, que a presença maior dos pais, não só da mãe, mas também do pai, leva ao desenvolvimento dessa criança. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.